Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com as energias renovadas, né? Que a gente consiga iniciar esse terceiro semestre, esse terceiro bimestre e esse segundo semestre, né, com tranquilidade, com paz e harmonia, com as forças renovadas, né, para que a gente consiga chegar no final do ano com sucesso. Né, e espero que vocês tenham realizado o simulado para estar melhorando a nota de vocês, né, porque é bem importante isso, até porque era uma oportunidade única, né, de melhorar na média. Nossa, olha que legal, na média, não vai nem somar e dividir, vai entrar direto na média. Então, vamos começar hoje com o nosso livro 3, tá? Nós vamos estar começando a partir do conteúdo, as formas nominais do verbo. Eu vou estar fazendo uma apresentação pelo PowerPoint com vocês e depois nós vamos estar entrando no livro. Esse conteúdo também tem no livro de vocês, porém eu gostaria que vocês copiassem as informações que estão no slide. Já coloquei lá na plataforma, não precisa copiar agora, mas não deixe de copiar, tá? No segundo tempo que a gente fica no WhatsApp, vocês, né, reservem esse tempo para copiar e para tentar responder as atividades, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo essa minha tela? Tem que falar pelo áudio, porque eu não estou vendo mais o chat de vocês. Qual tela? Do slide? Formas nominais do verbo. Tô vendo, tô vendo. Tá. vendo. Então, como eu falei, né, a gente vai estar começando hoje nosso terceiro bimestre com o conteúdo formas nominais do verbo. O que vocês entendem com isso, gente? O que seriam essas formas nominais do verbo? Alguém sabe me dizer? Tem que ser pelo som, tá? As formas de verbo numa oração? Não entendi. Quem falou, repete, por favor. Seria as formas de verbo numa oração, tipo uma frase? Sim, seria a forma do verbo, mas aí que formas que seriam? Seja um pouquinho mais específico. Ah, não sei, professora. Certo, mas tá ótimo, pelo menos, né? Já respondeu alguma coisa. Alguém pode ajudar, complementar alguma coisa? Oi. Essas formas seria tipo pretérito, futuro, é isso? Não, isso seria conjugações, tá? As formas verbais, no caso, elas são apresentadas a estruturação do verbo, não da sua forma de conjugar, tá? Que é diferente. Então, vamos lá, vamos matar a charada do que poderia ser. Formas verbais, gente, do verbo. E comi um ezinho aqui, ó. Depois vocês colocam aqui, tá? Do verbo, desculpa. As formas nominais do verbo são 3: infinitivo, gerúndio e particípio, né? Nós vamos estar estudando essas 3 agora. São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios. Então, aí você tem que saber o que é substantivo. O que é substantivo, gente? Alguém pode dizer? É um nome. Na verdade, substantivo, ele dá nome a alguma coisa ou algum ser, né? Ou algum objeto. O que seria adjetivo? A qualidade de alguma coisa? Uma qualidade ou uma característica de alguma coisa. Perfeito. E os advérbios, gente? O que seria o advérbio? O advérbio é uma palavra que ele vai estar modificando o próprio advérbio, o adjetivo ou o substantivo, tá? Dando uma informação também. Não seria uma característica, mas sim uma alteração de uma informação. Então, dando continuidade. E sozinhas não serem capazes, no caso, quem sozinha? As formas verbais, né? De expressar o quê? Os modos e tempos verbais. Então, vamos lá. Quando falar assim, professora, formas verbais é quando a gente vai no pretérito, no presente ou no futuro? Não, porque o verbo sozinha nessa conjugação você consegue descrever ou identificar em qual modo, em qual tempo ele está. Se ele está no presente do indicativo, se ele está no presente do subjuntivo, então você acaba identificando o verbo sozinho, de forma isolada. Quando nós temos as formas verbais, você não consegue identificá-lo, você não consegue saber. Por quê? Porque é uma estruturação desse verbo, tá? Então vamos lá. No infinitivo, ele expressa a ação em si, no caso,
acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir, tá? Gerúndio expressa o processo de ação, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. No particípio, ele expressa o resultado da ação, acordando, agradecido, esperado, sorrido e unido. O que isso quer dizer? Então, a gente tem aqui, pode observar em cada uma delas, que o verbo em si, a base, né, como nós já aprendemos em relação ao radical, deixa eu só consertar aqui rapidinho. Em relação ao radical, nós aprendemos o quê? Em relação à base da palavra. Deixa eu ver se eu consigo aceitar a pessoa que está aqui. Quando a gente estudou, né, em relação à base das palavras, nós observamos o quê, gente? A estruturação da palavra. O que foi acrescido ou que foi retirado, não foi isso? Lá no processo de formação, que nós estudamos justaposição, aglutinação, vocês lembram disso? Foi nosso último conteúdo, um dos últimos, né, conteúdos. Lembram ou não? Tem que falar no áudio. Mas... Então, o que acontece? Aqui a gente também pode observar a mesma coisa. Quando a gente fala no infinitivo acordar, e a gente fala no gerúndio acordando, e quando a gente fala no particípio acordado, isso significa o quê? Que a base do verbo é a mesma, que é o verbo o quê? Acordar. Né? Aqui a base dele é a mesma, né? Só a finalização, né? No caso que seria o sufixo, né? As terminações, que elas estão o quê? Se diferenciando, elas estão o quê? Mudando, tá? A gente vai estar vendo mais a fundo agora aqui no outro slide. Como nós já vimos, né, no slide anterior, em relação ao infinitivo, em relação ao infinitivo, ao gerúndio e ao particípio, nós vamos estar vendo ele de uma forma mais minuciosa, mais detalhada, tá? O infinitivo, gente, ele pode ser subdividido em duas, no pessoal e no impessoal. O que vocês entendem como impessoal ou pessoal? Sem estar lendo no slide, o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam pessoal e impessoal? Impessoal, eu acho que não tem a ver com a pessoa do verbo. Pessoal já tem a ver com a pessoa do verbo, tipo primeira, segunda, terceira pessoa. Isso, alguém pode complementar, ou discorda, ou concorda? Eu concordo com o Juan. Então, vamos lá. Quando a gente bota em relação a pessoal, é que você consegue identificar, né, a pessoa, quem tá falando ali naquele texto. Quando a gente bota impessoal, é que você não consegue identificar de quem está se falando. Então, assim, é uma coisa mais fria, né, que você não sabe do que está falando, ou uma pessoa específica se referindo àquela situação. Então, vamos lá, gente. No infinitivo, na parte do impessoal, não se refere a nenhuma pessoa, de modo que simplesmente manifesta a ação. E algumas vezes pode ter valor de substantivo. Valor de substantivo não significa que é um substantivo, tá? Ele pode estar exercendo naquela construção da frase o quê? Um valor de substantivo. Normalmente a gente identifica como um valor de substantivo quando ele vem posterior a um determinante. O que seria um determinante? Seria lá no caso, o numeral, o artigo, né, entre outras. Às vezes a pessoa que vai ter que esperar um pouquinho, porque senão eu vou ter que parar a apresentação, por favor. Então, ali ele vai ter um valor de substantivo. Então, vamos lá. Ajudar é a melhor forma de gratidão. Ali ele é um verbo, né, que é o verbo ajudar, porque você pode conjugá-lo. Eu ajudo, tu ajuda, ele ajuda. Porém, ali está falando uma forma impessoal. Não está falando que eu tenho que ajudar. O fato de você ajudar, a ação praticada, no fato de você ajudar uma pessoa, ele é o quê? É a melhor forma de gratidão. Rir é o melhor remédio. A ação de rir
não é que eu tenha que morrer de rir ou você tenha que morrer de rir, e sim a ação de rir. Já no infinitivo pessoal, é flexionado, né? O que significa flexionado? Ele pode ser flexionado em número, então ele pode ser singular ou plural, em pessoa, né? Então que ele pode ser, em gênero, que pode ser feminino ou masculino, tá? Pode variar de um número e de pessoa, que está dizendo logo em seguida. Ouvi eles levantarem devagarinho. Quem foi que levantou? Eles, né? Ou que levantaram? Foram eles. Unirem esforços é o que tem de fazer. Quem tem que unir? Né? Nós, eles, né? Vão o quê? Unir os esforços. Então, ali no segundo, você consegue identificar. Professora, na segunda oração, quando a senhora leu, unirem esforços é o que tem de fazer, eu não consigo ver o sujeito, eu não consigo ver o pronome pessoal ali do caso reto, mas você consegue identificar, né? Quando você faz a pergunta, ali naquele caso, é um sujeito que oculto, tá bom? Aí agora vai estar fazendo o quê, gente? Anexando diversos conhecimentos que vocês já adquiriram na sua vida acadêmica, né? Até agora. Então, assim, não dá para ficar acumulando dúvidas. Não dá para ficar deixando, não vou perguntar porque o coleguinha vai rir de mim. Não vou perguntar porque eu vou ficar sem graça. Não vou perguntar porque eu não quero ficar com vergonha. Não, vergonha eu já disse para vocês, é ficar com nota baixa, é ficar com dúvida, porque uma coisa que eu sempre falo para vocês, o conhecimento ninguém tira de vocês. Quando a pessoa brinca, fulano não sabe. Então, mas todo mundo aqui está o quê? No 8º ano, todo mundo aqui sabe a mesma coisa, todo mundo aqui está no mesmo nível. Uns pode saber um pouquinho mais, não sabe um montão a mais, senão não estaria no 8º, estaria já no 9º, estaria no 1º, e assim sucessivamente. Então, tem dúvida, pergunta. Não é perguntar no privado, é perguntar no grupo. Por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas. E se eu ficar respondendo todo mundo no privado, aí não tem fundamento, né? O grupo. Né? Era melhor você ter dado o meu número sozinho e estar respondendo, porque eu vou ter que responder a 30 pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. Então, nunca fiquem com dúvida, nunca fiquem com vergonha de perguntar. Vergonha é errar, tendo a oportunidade de acertar, e não de perguntar. Não deixe de perguntar, tá ok, gente? Então, vamos lá. O gerúndio, gente, que é a segunda classificação das formas nominais, né, em relação ao verbo. Caracteriza-se, né, pela terminação do indo. Então, vamos lá. Aqui, ó, observem. Aqui, voltei no primeiro slide, tá? Aqui, ó, indo, 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 tá? Ele não se flexiona, então ele significa que ele não vai ficar não significa que ele vai ficar dois, ele não flexiona, então ele nunca vai ficar o quê? Nem no feminino, ele vai ficar no masculino, com O no final, e ele também não vai entrar como plural, então nunca escrevam isso em redação, nunca escrevam isso numa atividade, nunca escrevam isso num exercício, tá bom? E pode exercer o papel de advérbio. O que seria advérbio? É aquele que modifica ou caracteriza o próprio advérbio, o adjetivo ou até mesmo o substantivo. E o adjetivo, que é aquele que o quê? Dá uma qualidade ou uma característica em relação ao substantivo. Professora, a senhora fica toda hora falando a mesma coisa. Por quê? Para vocês memorizarem. Então, toda hora que eu vou falando, vocês vão o quê? Memorizando e fixando os conhecimentos. Como que a gente aprende? Estudando. Eu não gosto de ficar toda hora estudando, então toda hora eu vou ficar falando para que acabe entrando na cabecinha de vocês, tá bom? Então vamos lá ao exemplo. Estava falando pelos cotovelos quando cheguei. Então vamos lá. Quando eu disse para você que não quando alguém falou assim, professora, formas nominais seria em relação à conjugação, eu falo que não. Por quê? Porque quando a gente pega aqui estava, o verbo sozinho, você consegue identificar. Estava, gente, ele é presente, passado ou futuro? Pretérito. Passado, pretérito, isso aí. Ele é passado, né? Pretérito.
que já ocasionou, que já passou. Então, você consegue identificar, né, ali o tempo que ele está acontecendo, que foi o quê? Ontem, né, que foi num passado, no pretérito. Agora, o falando sozinho, você consegue conjugar? Vem aí em qual momento que está acontecendo? Falando. Ele é uma ação que Sim. pode ter acontecido hoje, ontem, ou vai acontecer amanhã. Mas ela sozinha, você não consegue conjugar. Você não bota assim, eu falando, tu falando, ele falando, entendeu? Porque você vai estar conjugando o verbo falar e não a forma estrutural do falando. Porque ali ele está como, gente? Ele está sendo apresentado como a forma nominal no gerúndio, tá? Professor, eu tenho que gravar e memorizar o que é no infinitivo, o que é no gerúndio, o que é no particípio? Tem. Porque eu vou estar perguntando assim, tanto na atividade quanto na avaliação. Tá bom, gente? Então vamos lá. Acenano disse adeus. Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. Ai, foi bem mais ou menos assim que eu curti minhas férias. Fui ver o pôr do sol, mas respeitei e não fiquei na praia. Então vamos lá. Particípio, gente, pode ser regular e irregular. Então, ai meu Deus, agora que complicou. Então vamos lá, só recapitulando. O infinitivo, ele pode ser dividido em dois, em pessoal e impessoal. O gerúndio, ele só é um só, então tá bom. O particípio, ele também é subdividido em dois, regular e o irregular. O que vocês entendem como regular e o irregular? Bom dia. O que vocês entendem? Tem que falar no áudio. Regular como se fosse, tipo, algo correto, vamos dizer assim. E o irregular como, tipo, irregular, não correto. E mais ou menos isso aí. Perfeito. Você tá me dando a definição da palavra de forma isolada. Então, vamos lá. Eu fui regular. Então, significa que você foi ali, né, seguindo as suas normas. Talvez a sua nota não tenha sido boa, mas você foi regular. É melhor do que ruim. Eu fui irregular. Irregular já é totalmente ao contrário. É como se você tivesse colado, você tivesse olhado a resposta na internet. Aí você foi o quê? Incorreto. Você foi irregular. Você não agiu na regra. Você não agiu conforme é o combinado. Então, você foi o quê? Irregular, tá? Então, é basicamente isso mesmo, a definição da palavra de forma isolada. E vamos agora entrar profundo, né, em relação a esse conhecimento. Quando a gente fala que o particípio é regular, se caracteriza pela terminação ado, ido, somente. Então, vamos lá. Ado e ido. Professora, eu tenho que memorizar essas terminações? Sim, por isso que toda hora eu estou falando. Então, vamos lá. Tinha fritado batatas para o jantar. Então, vamos lá. Fritado é o quê? A ação que ele praticou, né? De ter feito o quê? Posto a batata naquela gordura, ok? Tenho aceitado todos os presentes com carinho. Então, nós temos o que aí? A finalização ado, tá? Já no particípio irregular, ele pode exercer um papel de adjetivo. Então, vamos lá. A gente vai prestar atenção. O que é adjetivo? Todo mundo já sabe que adjetivo ele está fazendo o quê? Dando uma característica ou uma qualidade sobre um substantivo. Então, vamos lá. O irregular. Adoro batatas fritas. Ele adora batata. De qualquer maneira? Não, frita. Fritas. Ele gosta de batata cozida? Não. Não, ele gosta de batata frita. Se vai ser em rodela, se vai ser chips, se vai ser de palitinho, se vai ser ondulada, de caixinho, aí a gente não sabe. Ele não foi muito específico. Mas ele gosta de batatas o quê? Fritas. Então, vamos lá. Se você tirar o fritas, você também entende. Adora batatas. Beleza, adora batatas. Aí pode ser um purê, pode ser ensopadinho, pode ser refogado, pode ser frita, né? Pode ser de N situações, mas aqui ele foi específico. Fritas. Então, Alice Fritas, ele tá dando o quê?
uma característica e uma qualidade para quem? Para a batata, tá? Já na segunda, oi. Eu não entendi. Qual parte? A parte que a senhora... Essa parte toda Essa aí parte, que a senhora estava falando, eu não entendi. a do finalzinho ou desde o início? Do particípio Do irregular. particípio irregular. Então, vamos lá. O particípio irregular, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar dando frito, porque vamos lá. Fritas é um substantivo, certo? A palavra fritas, sozinha. Sim. Sim. Só que você tem uma ação, fritar. Já o fritar, ele seria o quê? Substantivo ou verbo? Verbo. Verbo, isso aí. Vamos aí a partir dessa linha. Beleza. Aí você vem lá. Para ser particípio, ele teria que ser ado ou ido, se ele fosse regular. Mas aí nós estamos vendo o quê? A parte irregular. Então, a terminação dela vai ser igual à primeira, do ado e do ido? Não. Não, ela não vai ser igual. Isso aí, vamos acompanhando assim. Ali, naquele caso, ele está dando uma característica e uma qualidade, por isso que ele está exercendo um papel do adjetivo em relação a aquilo ali, da oração. Ele está dando uma informação extra. Se você quisesse tirar, você poderia tirar. Não poderia? Ó, adoro batatas. Você não entendeu? Sim. Entendeu? Então é como se estivesse colocando um acessório, como se você estivesse colocando o quê? Um gel no cabelo, quando vai sair. Teria necessidade? Não, mas você fica mais bonito com o gel no cabelo. Estou dando um exemplo. Então aqui no caso ele está sendo o quê? Mais específico. Adoro batatas fritas. Então quando ele bota o fritas ali, ele está dando o quê? Uma qualidade e uma característica a alguma coisa. E no caso está dando referência ao quê? Ao adoro ou à batata? A batata. A batata. Só que ele está dizendo que ele está sendo mais específico em relação ao quê? Ao gostar. Ele gosta mais, ele adora. Então, ele está complementando o quê? O verbo adorar. Ele complementando o verbo, mas ele está dando uma característica à batata. É um pouquinho confuso, mas na hora que a gente for treinar, a gente vai conseguir esclarecer essas dúvidas. Fala, meu amor. Mas ele não é batatas fritas, então tá, não é um acrescentamento da batata? Sim, ele tá dando uma característica da batata. Porque quem que tá sendo frito? A batata. A batata. O adoro não tem como. Mas ele, assim, adora ela de forma o quê? Frita. Ele adora, entendeu? Tá, É o fato dele entendi. adorar ela frita. A característica do adjetivo, o adjetivo ele não pode dar uma característica ao verbo. O que dá uma característica ou modifica o verbo? É o advérbio. Entendeu? Então, o fritas ali está sendo específico ao quê? A batata. Mas é o fato dele adorar, de ser o ápice, né? De ser aquela coisa assim sensacional, que é em relação ao quê? Ao adorar. Deu para entender agora? Sim. Mas Mas sempre aí, será em adjetivo ou pode ser substantivo também? não, normalmente vai ser sempre adjetivo. Tá. O adjetivo relacionado ao substantivo. O adjetivo ele nunca vai estar se referindo relacionado ao verbo. Foi? Tá. Entendi. Então, beleza. Isso aí, não pode. É Juan, né? Sim, sou eu. Então, não pode ficar com dúvida, tá, Juan? É isso mesmo. Tá com dúvida, a gente volta, a gente explica, não tem problema nenhum, tá ok? Ok. Aqui eu trouxe para vocês um mapa mental, tá? Uma forma bem colorida para que ficasse mais simples possível, tá? Eu peguei, né, da professora Patrícia Corado. Então vamos lá, formas nominais. Aí ela é subdividida em quê? Em três, como eu falei para vocês: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Basicamente, vocês têm que memorizar as finalizações. Porém, você não tem que gravar só isso, porque se você gravar só isso, não tem como vocês identificarem, que aí vocês não vão ler a frase,
não vão ler a construção, né, da frase, a estrutura, e vão acabar marcando qualquer coisa. Então, vamos lá. No mapa mental, no infinitivo, tem as terminações ar, er, ir e or, que é cantar, aprender, dividir e pôr. Já no particípio, nós temos o regular e o irregular, que foi o que nós vimos. É o ado e o ido, cantado, aprendido. E o regular é o ganho, o pago, o salvo, o bento. É quando você pega o verbo e ele não tem nem as terminações do infinitivo, que é o ar, er, ir e or, e nem as terminações ado, ido e indo. Aqui, ó, da última. Tá vendo que é irregular? Ela é totalmente diferente das demais? Então, é o diferente, tá? E o gerúndio é o indo, como eu falei para vocês, tá ok? Agora nós vamos... Ok. Agora nós vamos para a nossa atividade, tá? Eu gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês o conteúdo do slide, não precisa copiar agora correndo, eu já até coloquei lá na plataforma, tá? O conceito está na página 22, na página 24 e na página 27 por partes, tá? No caso, tem um fragmento na página 22, tem um fragmento na página 24 e um fragmento na página 27. E a atividade é da página 22 a 27. Nossa, professora, isso tudo, um monte? Então, porque a maior parte da página do livro, ela está reexplicando, né? Está reforçando tudo aquilo que eu falei. E os nossos últimos dois tempos, né? Nós vamos estar realizando a correção, né, da atividade que nós vamos estar fazendo agora, e vai ficar uma atividade também para casa. Então, quem quiser anotar, para depois ninguém falar semana que vem, que eu não avisei que teria atividades de casa. É da página 28 até a página 31, tá? Vou fazer a nossa chamada para a gente começar a o quê? A treinando e a exercitando o quê? As atividades. E qualquer dúvida eu também vou estar no grupo, que aí vocês também podem estar perguntando. Não fiquem com vergonha de perguntar absolutamente nada. Vergonha que eu falei para vocês, é tirar nota ruim na prova, vergonha é você não saber o conteúdo, aí ficar procurando no Wikipedia, que não é um site confiável. Então, assim, tem que perguntar ao professor, até porque nós estamos aqui justamente para isso, para tentar ajudar vocês, tá bom? Então, eu vou estar fazendo a chamada. Lembrando que a chamada ela é feita em tempos diferentes, tá? Entra agora os dois primeiros tempos e depois nas nossas últimas duas últimas aulas que vão entrar o restante da presença, tá? E tem que responder, não pode estar aqui quietinho. Por isso que a gente questiona em relação a ligar a câmera, porque tem como mostrar que realmente vocês estão aqui, não que simplesmente vocês só logaram e foram abduzidos, né? Foram, né? Sumiram. Não, vocês estão aqui presentes, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar pelo número. Se vocês acabarem não lembrando, eu vou falar o nome também, tá? Número 1. Presente. Número 2. Presente. Número 3. Ana Júlia. Número 4. Presente. Número 5. Antônio. Número 6. Caio. Presente. O professor Antônio pediu para você aceitar ele. Deve ser na hora que eu estava no slide, não? Foi, eu acho que foi. Tá. Número 7. Camila Moreira. Número 9. E, perdão, número 8, né, que é a Camila Xavier. Perdão, Camila. 9. Caroline. 10. Cauã. Cauã Dias, não. 11. Cauã Henrique. 12. Elisa. Presente. 13. 14. Falei. 14.
João Levi. 15. João Vitor Teixeira. Presente. 16. João Vitor Presente. Pequeno. Presente. 17. Cauã Fernandes. Cauã. 18. Lorena. 18. Lorena. 19. Luana. 20. Manuela. Presente. 21. Maria Clara. Presente. 22. Maria Eduarda. 23. Mariana. 24. Pedro. 25. Ricardo. 26. Juan. Presente. 27. Sabrina. Presente. 28. Samuel. Presente. Não, Maria, eu vi que você respondeu, tá, Flor? Botei sua presença. 29. Tainá. 30. Vinícius. 30. Vinícius. 31. Yasmin de França. Presente. 32. Yasmin Drummond. 33. Adoc. Presente. 34. Lohane. Marquei presença, tá, Lohane? Gente, qualquer coisa eu tô no grupo do WhatsApp, tá? Vou estar terminando a nossa aula aqui no ao vivo, mas qualquer dúvida é só perguntar. Beijos, fiquem com Deus até daqui a pouquinho. Não, eu vou até que horas?